Polêmica sobre o parto em casa tem um novo capítulo. Em nota divulgada hoje, o Conselho Federal de Medicina orienta médicos e grávidas que façam o parto em ambiente hospitalar. A recomendação é mais branda que a posição do Conselho Federal de Medicina do Rio de Janeiro, que proibiu os médicos de participarem de partos em casa. A proibição provocou polêmica e marchas públicas. O Conselho Federal de Medicina voltou atrás e retirou o veto, mas alerta que os procedimentos realizados em casa apresentam níveis mais altos de mortalidade. Após desmaiar com dores e ter a bolsa de colostomia rompida, homem é arrastado por um vigilante pelos corredores de um pronto-socorro em Goiânia. Segundo testemunhas, antes o paciente foi chutado para sair do chão. Como não se moveu, o segurança puxou o doente para outro local. Recruta é espancado na sede da Aeronáutica, em Belém. Imagens feitas com celular por outro soldado mostram o espancamento. A Aeronáutica informou que os 6 soldados que participaram das agressões foram afastados e vão responder a inquérito policial e militar. Prefeito cassado de Nova Friburgo, no estado do Rio, reassume por força de uma liminar da Justiça, mas fica apenas 1h30 no cargo. Enquanto comemorava, a Câmara Municipal conseguiu outras 2 liminares e afastou o prefeito outra vez. Demerval Barbosa foi cassado sob acusação de desvio de dinheiro destinado às vítimas da tragédia causada pelas chuvas do ano passado no município. Olha, essas imagens aí da Aeronáutica, a gente sempre acha que acabou porque as pessoas são punidas e tudo, de repente surgem essas imagens, quer dizer que é uma prática que continua agradando aí um grupo de militares dentro dos quartéis. É muito chocante aquilo. Sim, para um tipo de formação que passa, de uma certa maneira, por uma certa barbarização, não é de... Como assim? A formação deles? A formação militar, que se passa de uma certa maneira por quê? Por isso. Não, isso é uma coisa de psicologia social já de longa data, quer dizer, eu diria que esse é um risco sempre corrente em instituições dessa natureza, né, que esse modelo de formação acaba se degradando muitas vezes nesse tipo de prática, né? E acho também absolutamente bárbaro o que aconteceu, a outra imagem, que é uma coisa olha, essa do soldado, olha. Mas que coisa, como pode isso? Que prazer. Mas o problema todo é o seguinte, é que esse rapaz vai para a rua. Lembrar disso o seguinte, há todo um histórico do Exército, das Forças Armadas brasileiras, certo? De longa data, e coisa que aparece, vez por outra, todo mês aparece uma história como essa. É isso que eu falei no começo. É muito interessante se perguntar se, afinal de contas, isso é um fato isolado, ou se isso é, de fato, alguma coisa que está dentro de um tipo de prática que deveria já ter sido pensada de outra maneira há muito tempo. Alguma coisa... Tem algo de rotina nisso, e não só na aeronáutica, não só no Exército, não só na Marinha, mas nas polícias militares também. Aliás, quem ficou aí festejando, por exemplo, o BOP, e festejando a grande... o treinamento pesado do BOP e tal, no BOP se faz esse tipo de coisa. O treinamento, o acirramento dessa... Mas qual o sentido, não vai disso? A ideia o cara vai ficar mais valente fazendo isso? A ideia de que ele vai estar sendo depurado, a ideia de que ele está sendo aperfeiçoado, está sendo deformado, e depois essa pessoa vai lidar com a população na rua. Exato. Esse é o problema. Depois vai lidar com a população... Agora, talvez isso se explique a imagem que eu acabei te cortando, desculpa, a imagem do segurança puxando aquele paciente. Porque, veja, Paulo, perder a capacidade de se afetar com o sofrimento do outro, muitas vezes é um procedimento importante no interior desse tipo de formação. E esse é o resultado. Vai se brutalizando, né? Não sensibiliza com a dor do outro, então vai lá, invade, bate. É disso que você está falando? E o agente que estava puxando o paciente, você viu quem era. Ele estava fardado com um revólver do lado. Ele é o segurança. Essa cultura militar do Brasil, ela está sendo transferida, até porque os donos das empresas de segurança são militares, às vezes reformados e às vezes nem tanto assim. Está sendo transferida também para esses seguranças que são ainda mais despreparados. Então, a matéria informou que o rapaz foi chutado para que levantasse e, como não levantou, foi arrastado pelo segurança. Então, na verdade, eu acho que essa área da segurança no Brasil, ela está em larga medida fora de controle. Olha lá, o paciente. Ela está em larga medida fora de controle. É uma pessoa que está fardada, realmente. Quer dizer, quem é que foi fazer o papel ali, né, mas nós temos uma cultura de que as pessoas criam problemas.
de que o cidadão cria problema e que, portanto, em todo lugar tem que ter alguém que represente uma ordem, seja a ordem do Estado, seja a ordem privada. Você não vai num banco hoje sem encontrar uma parede de segurança. Você não vai em lugar nenhum que não tenha uma boate, num bar, que não tenha um segurança disposto a colocar toda a sua brutalidade sobre as pessoas, porque as pessoas são vistas como aquelas que criam problemas. Essa cultura é muito grave no Brasil. Acho que tem uma coisa de uma cultura da normalização da brutalidade das forças da ordem, né? Porque é como se foi alimentando uma espécie de medo social, quer dizer, todo mundo está sob medo generalizado. Então, quando você está sob medo generalizado, você acha absolutamente plausível que as pessoas sejam brutais, as forças de ordem sejam brutais contra a população. Alerta de recessão na maior potência da zona do euro. Após 3 anos de crise, a economia alemã estagnou. Na semana passada, a divulgação de números mostrando queda na produção industrial, nas importações e nas exportações levou o Ministério da Economia a afirmar que os dados apontavam riscos significativos para as perspectivas do país. A economia da Alemanha cresceu liderada pelas exportações, mas a crise do euro atingiu seu maior mercado. Quase 40% das exportações alemãs vão para seus parceiros de bloco monetário. A China, que consome 7% das exportações alemãs, também está com a economia em desaceleração. Olha, antes de pedir a opinião de vocês sobre a questão da Alemanha, tem uma pessoa que fala uma coisa aqui muito interessante, o Marco Aurélio P, ele põe. Eu gostaria que vocês falassem sobre os trotes da USP, quer dizer, não está ali, não tem nenhum policial sendo treinado, sendo colocado... É verdade, ele lembrou bem aqui, e os trotes são, né, não só na USP, mas em outros lugares, são muito... Sim, os trotes universitários é um capítulo à parte no interior de todo esse processo de ritualização da brutalidade, né? Quer dizer, passa-se a impressão de que alguma coisa que é um processo de entrada, né? É uma espécie de ritual de entrada, certo? Sendo que, na verdade, é uma oportunidade para que você possa expressar os sentimentos mais baixos em relação ao outro, né? Como se fosse uma grande brincadeira. Quer dizer, um troço de uma perversidade absoluta. Quer dizer, que raio de batismo é esse? Quer dizer, você vai falar dos militares, mas os nossos, né, estudantes também... Já começa lá. Fazem a mesma coisa. Fazem a mesma coisa, mas ele apontou uma diferença que é importante, e ele está certo. Embora a intenção dele seja... É como se a gente não fizesse a crítica dos universitários. Fazemos. Ele lembrou. Eu acho que é interessante, porque a gente está falando que parece lá, que isso é a especialidade dos militares. Não é. Não, porque lá eles são... Mas aquele lá tem um elemento adicional. É que lá existe uma ideia de treinamento. E, no caso da universidade, existe uma forma de recepção, é uma forma de... Não, eles não chamam de treinamento, eles falam que aquilo ali é um batismo, no caso dos militares. Eles não chamam, você que interpretou assim, não, mas porque e pode fazer sentido. Porque a gente sabe que Agora, falando sobre a Alemanha, já era esperado essa... Salta, porque senão nós vamos ficar aqui, esse assunto pega muito, né, essas imagens foram incríveis mesmo, mas a gente tem um jornal pela frente. Então eu gostaria que... troca aí o chip, vamos em frente. Bom, Deus teria que ser alemão, né, para não acontecer, né, quer dizer, ou então ser muito amigo da Merkel, né, quer dizer, os campeões da política que levou a Europa à situação que está, começou na periferia, evidentemente, e agora chegou no centro, no coração do problema, que é a Alemanha. Então, a Alemanha se beneficiou enormemente, né, da sua capacidade de exportar, da sua altíssima produtividade, né, porque fizeram uma união monetária sem nenhuma preocupação de melhorar a produtividade dos outros países e tal. Por quê? Porque, claro, o grande jogo era vender. Agora, se até a China, né, que responde por uma fatia importante das exportações alemãs, começa a diminuir as suas importações, é claro que a Alemanha, então, agora vai descobrir o quê? Bom, que ela também vai ser vítima da crise. E talvez aí comece a mudar um pouco a política. Fala, porque a gente tem Irã também. Eu só iria dizer o seguinte, falar em Alemanha, existe uma proposta de um partido alemão chamado Die Linke, né, exatamente para tentar combater todo esse processo da crise europeia. Porque é bom lembrar que a Alemanha está nessa situação pela incompetência geral de todas as estruturas econômicas, certo, da comunidade europeia, que fizeram uma política absolutamente equivocada durante anos. Certo? E uma das ideias fundamentais dessa proposta é uma ideia, parece absolutamente simples, mas era bastante engenhosa. Assim, todos esses países estão quebrados, entre outras coisas, porque eles subvencionaram bancos
que estavam em sistema falimentar e hoje são bancos absolutamente superavitários, certo? Então, ou seja, se alguém tem que pagar esse processo, são os bancos. Esses bancos têm todos dívidas, títulos públicos de dívidas, por exemplo, da Grécia, do Portugal, da Espanha e da Itália. Quer dizer, a proposta deles é simples, quer dizer, essa dívida do banco é que ela seja cortada pela metade, pura e simplesmente. Para que pelo menos você tenha uma condição de um mínimo de respiração para esses países que por exemplo, a Alemanha não pode mais vender a sua produção porque os países estão todos quebrados. Né? Claro, não tem quem consuma. Não tem quem compra. Mudando o chip, falando sobre o Irã agora, que intensificou esforços diplomáticos para tentar romper o isolamento imposto pelos países ocidentais ao regime sírio. Maior aliado do ditador Bashar Assad, o Irã promoveu um encontro com 27 países para tratar da situação na Síria. E o Brasil não participou do encontro. Os iranianos disseram ter convencido grupos de oposição ao regime de Assad a partir de futuras conversas de paz inteira. Mas, até agora, nenhum grupo rebelde confirmou publicamente ter aceitado o convite. Novaes. Olha, o Irã está sobre uma situação muito difícil, porque, ao que parece, está se começando a fabricar problemas além daqueles que o Irã possa ter e provocar, como é o caso do programa nuclear deles. Essa história de que hoje saiu que podem surgir atentados do Hezbollah na Europa e o Israel já diz que tem segurança absoluta de que é o Irã que está por trás disso, né? Isso tudo, evidentemente, é um jogo de contra-informação para isolar ainda mais o Irã, porque, no fundo, o Israel quer uma saída bélica contra o Irã. Né? Então, essas informações hoje contra o Irã são absolutamente inconfiáveis. Quer dizer, há uma determinação de vilanizar o Irã. Quanto à tentativa de processo de paz e tal na Síria, não faz o menor sentido mais. Quer dizer, paz com o Assad. Agora, pretender que esses grupos de oposição se entendam minimamente para que depois que o Assad cair, finalmente, a guerra não continue numa luta fratricida pelo poder, né? Aí tudo bem, é o que tem que se fazer mesmo, né? Eu queria só acrescentar um dado, quer dizer, porque existe uma questão dentro do problema sírio, que é uma questão bastante interessante e bastante dramática, que é você tem, na verdade, nessa região, dois poderes teocráticos. Você tem o Irã e você tem a Arábia Saudita, que também é um poder teocrático, extremamente fechado e basicamente, só que é o arabista. Bem, a Arábia Saudita está financiando vários grupos na Síria contra o regime Assad. Então, quer dizer, o que está sendo colocado em jogo não é só o problema da Síria, mas também qual vai ser o regime teocrático que vai, de uma certa maneira, influenciar naquela região. Veja a seguir, vôlei masculino do Brasil está na final olímpica e ainda pesquisa mostra o que o turista americano conhece do Brasil.